Olá a todos, sejam bem-vindos à nova sessão do Cineclube da Escola das Artes e à última sessão do ciclo Bestiarum, um ciclo dedicado ao cinema gótico. Eu sou Miguel Mesquita e hoje tenho o prazer de ter comigo o Ricardo Vieira Lisboa para me ajudar a apresentar o filme Rebeca e desde já passo se calhar a fazer umas questões ao Ricardo sobre o mesmo. Então, Ricardo, muito bem-vindo. Nós convidámos-te porque sabemos que tens uma relação muito pessoal com o filme. Podias explicar um bocadinho de onde é que ela partiu, se é que lhe podemos chamar uma obsessão, não é? O teu filme fetiche? Sim, sim foi um processo um bocado estranho e, enfim, previsível, não esperado totalmente. Eu já tinha visto o filme, mas sem qualquer tipo de fascínio especial, se quisermos pôr assim. E durante o meu mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, já não me lembro exatamente qual era o motivo, mas o professor Vítor Gonçalves pediu-nos para fazer um ensaio escrito, mais ou menos livre, mas sobre qualquer aspecto de realização. Enfim, já não me lembro exatamente qual era o assunto. Mas o tema da minha dissertação, de mestrado e por aí fora, era muito à volta de um filme português, que é o Três Dias Sem Deus, da Bárbara Virgínia, que é a primeira longa-metragem de ficção realizada por uma mulher em Portugal, realizada em 1946. E é um filme que tem uma série de ligações, é uma espécie de filme gótico português, quase um remake ou uma coisa meio roubada, uma série de inspirações do Rebeca e do Jane Eyre, que são os dois filmes fundadores de um certo ciclo de cinema gótico clássico americano dos anos 40, 50. E então, nessa altura, eu comecei a ver o filme com muita atenção para escrever sobre ele e o filme começou a entranhar-se. E depois fiz aquela coisa que ninguém deve fazer, ou sim, que é meter o filme numa timeline. E comecei a cortar o filme, e a remontar o filme, e a tirar bocados, e de repente o filme começou a ser uma espécie de grande bola de cristal onde eu vou, periodicamente, ao longo dos últimos anos, é quase, pelo menos duas ou três vezes por ano, eu volto lá, volto a olhar para o filme, e volto a descobrir coisas que eu não me lembrava, ou pormenores, e de repente o filme parece que está cheio de coisas, de recorrências visuais. Por exemplo, só ao fim de 2 ou 3 anos é que eu me apercebi que constantemente há momentos no filme em que há um perigo de queda, em que uma personagem está prestes a atirar-se de suicídio. Há um corte para a Miss Danvers, a senhora que é mordoma da casa, da história, e depois há um fade da cara dela para um relógio, que é completamente não explicado pelo filme, não é como se o tempo estivesse a contar, mas sucessivamente o Hitchcock faz um fade do rosto da Miss Danvers para um relógio após um momento de queda. E era um pormenor que eu nunca tinha percebido, mas que ele faz várias vezes ao longo do filme, ou seja, não é uma coisa propriamente muito escondida. E esta coisa de voltar constantemente ao filme, depois começou a fazer com que eu começasse a usar o filme para outras coisas. E de repente o Rebeca começou a ser uma espécie de desculpa ou uma espécie de mecanismo para eu pensar outras coisas. É uma espécie de ferramenta, um canivete suíço que serve para tudo. E consigo sempre citar o Hitchcock e consigo sempre citar o Rebeca em qualquer ocasião. E portanto é assim uma espécie não é? Como as pessoas andavam com o livrinho de pensamentos do Bresson no bolso, e para ter sempre qualquer coisa, um pensamento, eu ando com o Rebeca, pronto, não é no bolso, mas é na timeline do Final Cut, sempre. E parece que é uma espécie de regresso infinito. Esse é, se calhar, o grande fascínio. Eu se calhar, começo por outra coisa que é um bocadinho estranha, que é o Rebeca é uma adaptação de um livro, não é? Que se chama Rebeca,
que é da Daphne du Maurier, acho que é assim que se pronuncia. E eu tenho o livro, comprei há vários anos e já tentei várias vezes começar a ler e sempre me aborreceu um bocadinho. E pronto, chego para aí à página 30, 40 e digo, não tenho paciência, tenho mais coisas para fazer. E isto já aconteceu mais do que uma vez. E tem a ver com eu sentir que o cinema é a verdadeira arte dos fantasmas, não é? A verdadeira arte que trabalha essa coisa de fixa uma imagem de uma coisa que no momento em que é fixada desaparece, não é? E ainda para mais estar a ver um filme como o Rebecca, que tem 80 anos, praticamente, sim, 1940, portanto 80 anos, e percebermos que toda a gente que participou naquele filme estão mortos, não é? Portanto, o cinema carrega esse peso. Acho que é o Cocteau que diz que o cinema é a morte de 24 frames por segundo. Mas depois, ou seja, se o cinema já é isto, o Rebecca em particular é um filme muito especial porque, como o livro, aliás, o livro é todo contado na primeira pessoa pela personagem principal, que no filme é interpretada pela Jane Fontaine, mas que nunca tem nome, não é? É uma personagem sem nome. O livro é todo eu, e portanto nós nunca ninguém se lhe dirige pelo seu nome de batismo, depois acabam por se dirigir pelo nome de casamento. E o nome do filme e o nome que toda a gente associa ao filme é Rebecca. E a Rebecca é uma personagem que não existe fisicamente, mas que está constantemente presente. Não é? E isso é a definição de fantasma. Não é? Ela é uma mulher que morreu antes do filme começar, e todo o filme é sobre a morte dela, não é? E sobre o que é que aconteceu e como é que se vive depois desse episódio, digamos por assim, e que consequências é que isso tem para o viúvo e para as pessoas que giram à volta dele. Mas depois a graça do filme é que se há uma mulher sem nome e se há uma mulher com nome mas sem corpo, há ainda um outro nome de mulher que não corresponde a nenhum corpo humano, que é a própria casa, que se chama Manderley. E que é por onde o filme começa. O filme começa com aquelas frases famosas que é a abertura do livro, que é que saudades eu tenho de Manderley, de Tito, essa casa bonita, por aí fora. O Hitchcock, naquelas conversas que ele tem com o Truffaut e que deram um livro e recentemente depois deram um filme a partir dos registros sonoros dessa conversa, ele diz mesmo que o Rebecca é um filme about the house, é um filme sobre a casa, a casa é o personagem principal do filme. E depois tem muita graça esta espécie de sucessão de mulheres com ou sem nome, com ou sem corpo, todas à volta depois de um homem, o Sr. de Winter, que está ligado a todas de formas muito complexas. E é muito engraçado como o filme, ao longo dos anos, tem sido encarado e lido de formas diferentes. Por exemplo, nos anos 60, 70, houve uma série foi um filme que foi muito lido e estudado por causa da crítica feminista que pegou no cinema e começou a fazer uma série de leituras sobre o papel da mulher e por aí fora. E o Rebecca foi um desses filmes, e o que constantemente se dizia era que era o anulamento da voz feminina, ela não ter nome sequer, o facto de o Hitchcock trabalhar de formas muito inteligentes e complexas a questão do ponto de vista, do plano subjetivo, se nós estamos a ver através do olhar da personagem principal, da personagem feminina, da personagem masculina, ou se estamos a ver através de um olhar espectral da própria Rebecca, e às vezes tudo se misturar e nós não sabemos bem quem é que olha o quê e de onde é que vem aquele olhar.
E se na altura essas leituras focavam-se muito nessa ideia de uma mulher oprimida por um homem, que é a estrutura narrativa base do gótico, dos filmes góticos, hoje em dia eu diria, e o Bernardo da Costa diz isso, e outras pessoas que têm escrito e que têm revisitado estes filmes à luz contemporânea, dizem que as coisas que o Hitchcock faz são muito mais complexas e que, às vezes, se calhar aquele ponto de vista, aquele ou plano subjetivo, ou possivelmente subjetivo, é, na verdade, uma combinação de todos aqueles olhares, não é? E, a certa altura, nós sentimos que a personagem sem nome, a pobre, pronto, Miss de Winter, que não tem sequer primeiro nome, ela só se emancipa, não é? Há um momento em que ela ganha uma força quando ela, como que é invadida, não é? Pelo fantasma da Rebecca e começa a ver através dos olhos dela. E essa cena é a cena fundamental do filme para mim, que é um longo plano, uma panorâmica que atravessa um quarto vazio, e que no fundo descreve o momento em que ela morreu, a Rebecca, e essa cena, e quem olha nessa cena, e de que forma é que esse olhar é conduzido pelo personagem masculino, mas é efetuado pela personagem feminina através do fantasma, não é? Como todas estas coisas se misturam. Essa cena para mim é fundamental para perceber o filme, para perceber como é que o Hitchcock trabalha o fantasma e como é que o fantasma tem ponto de vista no filme. Muito obrigado, Ricardo, por esta grande apresentação. Para vocês aí em casa, neste momento nós não estamos a disponibilizar a conversa completa porque durou bastantes minutos, mas vamos depois disponibilizar um link onde podem aceder e podem ver na íntegra. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado. E obrigado também a vocês por nos terem acompanhado até agora e convido-vos então a ver a restante sessão e a ver o Rebecca, uma vez que é uma obra-prima e acho que vai ser um grande ponto final a este ciclo. Espero também que tenham gostado do ciclo e para a próxima semana apresentamos novidades com uma sessão especial que em breve disponibilizaremos mais informações nas redes sociais. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado, Ricardo, e boa sessão.